E a nossa história começa em um cenário totalmente destruído durante a Guerra Mundial Demoníaca, uma guerra que decidiria o destino dos demônios, e que acabou quando o herói Artorius derrotou o Rei dos Demônios. E que depois da guerra a humanidade finalmente ficou em paz, mas continuou no cultivo de novos talentos para um futuro herói. E com isso foi criado um lugar para pessoas talentosas do Império, a Instituição Educacional Especial Templo. E basicamente, dentro desta instituição tinha uma classe real, que só tinha a nata do Império, e lá tinha um garoto justo e temperamental, Ludwig, e que também só ficava em último lugar. E nos é mostrada a capa dessa obra, e fala que ela pode ser lida na Cacau Page. E vemos um monte de comentários maldosos sobre essa obra. Um fala que é uma verdadeira bosta, outro fala que foi muito paciente e que vai dropar essa merda, e fala para o querido autor, que recomenda que também drope isso. Outro fala que é chato pra cacete e muito infantil, que todas as garotas dessa novela são cegas, porque todas elas estão babando o ovo para o protagonista bobão. Outro fala que cagou pra obra, mas quando sai bait. Outro tenta até ajudar e fala que você realmente não sabe como escrever. Dá para perceber que o autor não tem noção de seguir um roteiro básico. E deixa eu te mostrar uma parte que eu escrevi. Outro, em resposta a esse comentário, fala que você não está sendo duro demais. Já tentou escrever uma novela por acaso? E fala que o autor fez um ótimo trabalho e elogia nosso protagonista. E a gente vê que tem alguém atrás da tela do computador, lendo todos os comentários maldosos. E a pessoa havia morrido de pressão alta enquanto lia os próprios comentários de hate da sua novel. E a gente vê que tem uma menininha de cabelo rosa e o espírito do Protinho olhando para o seu próprio corpo. E a Rosinha fala que ele morreu de uma parada cardíaca espontânea, causada pela pressão alta. E, na verdade, o nome dela era Ceifadora Kim, uma agente do Departamento de Gerenciamento de Almas do Inferno. E ela tinha uma fichinha do Protinha, rapaziada. Lascou pra ele. E ela pede para o nosso rapaz checar todos os documentos e depois confirmar pra ela. E o Protinha olha pra ela bem sério e fala: Você tá de meme, né? Eu realmente morri porque minha pressão subiu lendo os próprios comentários de hate da minha obra. E a Rosinha fica totalmente puta com ele e pede para ele verificar por ele mesmo. E o Protinha dá uma viradinha para o lado e pensa que era realmente verdade. E ele que não queria acreditar. E fala que é realmente uma morte muito patética. E a Ceifadora fala para ele que agora que ele já terminou de assimilar a situação, ele deve escolher logo que ela não tinha o dia todo. E o Pratinha fica em choque, que além de ter morrido, tem que fazer uma decisão bizarra dessas. Basicamente, a ceifadora explicou que quando alguém morre, antes dela ir para o céu, ela deve pagar todos os seus pecados em terra, tipo um karma, tá ligado? E o pecado que o nosso menino havia cometido é sair de várias serializações e escrever histórias com péssima continuidade. E ele conta pra gente que era um escritor, e não era tão ruizinho assim, ele até conseguia sustentar. E os crimes que ele havia cometido era dropar suas próprias séries e partir para uma próxima. E ele pergunta à ceifadora se isso era realmente considerado um pecado. E ela dá aquela ajustadinha nos óculos e fala que é um pecado bem pequeno, em termos de impactos que ele causou em um único indivíduo. Mas que o problema é que isso aconteceu em larga escala e afetou diversas pessoas. E ele se pergunta que tipo de sistema besta era esse. Então nos é explicado que para apagar esses erros ele deveria escolher uma de suas novelas completas e iria ser colocado lá dentro entre um dos seus inúmeros personagens de forma aleatória e precisava sobreviver até o fim. E o Prota fica putaço e fala que isso é totalmente uma história de Sekai, só não tem o caminhão. E a ceifadora fala para ele ficar tranquilo, porque não era ele que havia escrito essa história inteira. Isso parece ser mais uma recompensa do que uma punição. E o cara pensa que depende muito da série. Que não importava quanto pensava, todas as suas histórias que ele havia escrito, tão longe de terem um final feliz. Desse modo, somos introduzidos à lista de trabalho completas do Protinha. Em primeiro lugar, a Cidade dos Mortos, um apocalipse zumbi. Então era meio óbvio que ele não ia querer, senão ele ia virar comidinha de zumbi. E como segunda opção, temos Sobrevivendo em um Mundo Abandonado. E a opinião dele sobre essa obra é se ele não sobreviveu nem os comentários de hate. Como ele iria sobreviver nessa bomba. E como terceira opção, temos o Caçador, que se tornou um gerente. Uma história moderna sobre caçadores, que teria uma boa chance dele acabar sendo um ninguém e ser destruído por um monstro qualquer. Então definitivamente não. E em quarto lugar, temos a obra De Algum Jeito, o jogo se tornou realidade, mas sou apenas um faxineiro. E no começo fala que 90% da população morre, e ele com certeza estaria dentro dessa porcentagem. E ele fala que não tem esperança nenhuma de sobreviver em nenhum dos seus contos. E parte para a última escolha: o Rei Demônio está morto.
Uma história cotidiana de uma pessoa com um plano de fundo de fantasia. Uma obra realmente boa que ele fez quando estava cansado de fazer só novelas depressivas. E ele pensa que por enquanto essa é a sua melhor opção. Apesar de ter morrido por conta dela, é uma história tranquila, depois da guerra, e que tem menos chances de morrer, onde o chefão morre logo no começo dela, e foi feita para contar o que aconteceu depois disso. Ele só precisa ser um estudante comum da escola, e não necessariamente o protagonista. E cortando seu pensamento, a ceifadora fala para ele não enrolar muito, senão ela iria fazer a escolha por ele, e que particularmente ela gosta da Cidade dos Mortos. E o Pratinha dá um gritão, e fala que escolheu o Rei Demônio está morto, pelo amor de Deus. E ela fala que estava tudo bem e eu desejava boa sorte que ele vai precisar. De repente ela bate as palminhas e em seguida somos apresentados a um lugar requintado aparentemente. Ele pensava que estava no quarto dele agorinha. E que lugar luxuoso era esse? E ele ficava totalmente em choque, descobrindo que tinha chifres em sua cabeça. E mais em choque ainda que realmente estava dentro de sua história, que aquela maldita não tinha deixado nenhuma explicação. E de repente, a famosa telinha de sistema aparece bem em sua frente. Ele estranha ver uma janela de sistema bem em sua frente e fica putaço pensando que desenvolvimento clichê era esse. E vemos que seu nome era Valier Jr. Mostrava ali diversos atributos dele, que ele tinha um poder mágico, rank C-, tinha uma habilidade de dominação de demônios, rank D, e era o Rei Demônio de nível baixo, e sua aptidão de combate era nível F. E ele para pensar nesse nome, Valier Jr., Arquidemônio, Rei Demônio de nível baixo, e fica totalmente incrédulo e em choque, não acreditando que isso era realmente verdade. O personagem aleatório que ele havia virado era... Só que de repente ele escuta um grande som e vê tudo indo pelos ares, inclusive ele, e fica desnorteado no chão sem saber o que estava acontecendo, e se pergunta se isso foi uma explosão ou algo assim, e subitamente o sisteminha aparece para ele. Consequentemente, somos introduzidos ao evento do prólogo. Destruição acionada. A derrota do exército demoníaco é iminente. E você não tem poder nenhum e dê seu máximo para sobreviver. Tipo, se vira, tá ligado? E a missão dele era escapar do castelo do Rei Demônio. E teria uma responsa de 100 pontos de conquista como recompensa. E o nosso chifrudinho se assusta com alguma coisa e vemos que era um cadáver de um ogro. Ele dá uma olhadinha pro lado e vê o bicho pegando fogo, o caos instalado. Enquanto ele dá fuga, ele pensa que realmente entrou na obra que ele mesmo escreveu, mas não esperava que chegaria bem na hora em que o reino demoníaco estava sendo destruído, e seria um personagem que nem entraria na novel, com 17 anos e sem nenhuma habilidade de combate. E o filho do rei demônio que foi morto no começo da história. E ele corre desesperado por sua vida, e pensa que aquela ceifadora era uma golpista miserável. Mas pensa por outro lado que na verdade ela era bem bonitinha, né? E ele grita, mas por que tinha que ser logo o filho do rei demônio? E em seguida somos apresentados que durante todo esse acontecimento estava acontecendo uma batalha final entre o rei demônio e o herói nessa parte do capítulo. E na novel, quando o herói e o rei demônio sucumbiram, a humanidade saiu vitoriosa. E como o nosso protagonista era um demônio, no momento em que ele fosse capturado, ele com certeza passaria dessa vida para melhor. E ele pensa como poderia escapar da situação ruim. E ele abre o sisteminha e dá uma olhada em todos os seus atributos. E pensa que era melhor ter virado o Lorde dos Demônios, que pelo menos ele poderia fugir ou sei lá. E fala que não tem nenhuma habilidade útil, mas pelo menos conhece a linguagem desse mundo. E ele pensa que sua única esperança é adentrar esse armazém e ver se encontra algo de bom lá dentro. Só que só tinha lixo naquele lugar, e pensa que é por isso que os demônios estavam perdendo para o exército imperial. E de forma inesperada ele viu um livro de pergaminhos mágicos. Esse livro podia ser usado até por quem não possui magia, já que ele mesmo havia escrito isso na novel. E tinha certeza que lá encontraria algo que o ajudasse a sair daquela situação, uma magia ou sei lá. E acabou por achar algo que deixa ele todo felizinho, um pergaminho de teleporte, que de forma simples ele transportava o usuário para uma localização específica após rasgar. E fala que nesse ritmo ele realmente iria entrar em ruínas, que primeiro deveria tentar chegar o mais longe possível com aquele feitiço. Ele vai lá e grita teleporte, e a gente vê que não dá em nada. Ele fica brisado do porquê ainda está lá e porquê não tinha funcionado. E o sisteminha aparece falando que por conta de uma barreira mágica, o feitiço foi cancelado. E de todo felizinho ele fica desesperado e pensa que realmente estava fudido. E não tinha nem tempo de procurar outra coisa, e passa por sua cabeça se ele implorasse. Será que os caras deixariam ele vivo? Do nada, ele encontra uma relíquia de camuflagem e acaba por usar. Basicamente, com essa relíquia, o usuário conseguia mudar de aparência e se disfarçar de outra. Ele nem sabia se seu plano ia dar certo.
Desse modo, somos introduzidos ao plano de escape do castelo demoníaco de Valier Jr. E primeiro, ele iria usar a camuflagem para se disfarçar de humano. Depois, se infiltrar na prisão humana e, posteriormente, ia ser salvo pelo exército junto com os outros prisioneiros. E acharia uma oportunidade de escapar e, bum, missão concluída. E ele pôs seu plano em prática e vai para o calabouço onde estavam os pesos do castelo e se pergunta por que estava tão quieto. E pensa que havia entrado no lugar errado, até sentir um odor desagradável e sente um cheiro de peixe morto, que na verdade era cheiro de sangue, e vê que pisou em água, e o Valier aparentemente tinha pisado em uma mãozinha perdida de alguém. Ele dá um gritão de susto e se afasta rapidamente, e fica em choque ao ver que era a mão de uma pessoa. E ele olha para sua própria mão e se pergunta se aquilo nela era sangue. Não, Protinha, confia, é ketchup. E fica mais em choque quando vê um monte de corpos e que estava todo mundo morto. Ele não se lembrava de ter escrito nada disso na novel, que era apenas para ser uma comédia romântica normalzinha. E ele fica perdido sem saber o que faz, se foge ou se fica, porque seu plano não ia dar certo se não tivesse ninguém ali. Só que de longe ele vê a figura de uma menina loura, de joelhos completamente ensanguentados, e pensa que tem pelo menos uma sobrevivente. E pergunta a ela se estava tudo bem, e se pergunta se aquilo era uma criança. E a gente vê que a coitadinha estava todo se temendo, em uma situação deplorável. E o nosso menino, o cavaleiro como sempre, fala que também é um prisioneiro e se estava tudo bem com ela. E fica meio aliviado por ter alguém vivo. E vê outra loirinha caída no chão tirando aquele cochilinho e se pergunta se era parente dela ou algo assim. E fala pra menina que logo logo eles vão ser salvos. E pergunta pra ela se está tudo bem, se ele poderia ficar ali com ela esperando. E pensa que assustou a coitada e fala que também tá com medo. E que o castelo demoníaco era bem assustador, então era melhor eles ficarem juntos. E ela dá uma olhadinha bem fofa e esperançosa para ele após todas as suas palavras. Ele vai lá e oferece um biscoitinho para ela, perguntando se ela queria dividir, e ela aceita, agradecendo. E ele se pergunta do porquê ela estar comendo tão devagar. Ela não deveria estar morrendo de fome. E o Pratinha fica em choque com alguma coisa, e escutamos a voz de alguém falar: Sua Majestade Imperial, por favor, não me castigue por não ter te salvado antes. E ele fica em choque novamente. Tava quase virando super choque, rapaziada. Que ele ficou assim porque o carinha havia chamado a amiguinha dele ali de Sua Majestade Imperial. E a história nos revela que essa era realmente a princesa imperial, Charlotte de Gardias. E o Protinha havia concluído sua missão. E a gente muda de cenário e vai parar na base militar do exército imperial. E o protagonista nos explica que havia sido salvo junto com a princesa e estava aproveitando uma bela de uma refeição com ela, algo que nem poderia ser comparado com seus macarrões instantâneos da vida passada. Fala também que foi salvo por um ser nobre e que não teve como escapar dele e que seu plano acabou falhando. E pensa que ainda é um demônio de baixo nível utilizando uma magia de camuflagem firula que ele acabou encontrando. E fica preocupado se por acaso a maga da princesa desconfiar que eles foram contaminados ou amaldiçoados pela maldição dos demônios e usar o dissipar. Feitiço que mostraria sua verdadeira identidade e ele estaria totalmente ferrado. E ele volta para a realidade porque afinal a princesa estava cuidando muito bem dele, falando que ele era seu salvador e não sei o que. E ele tem certeza que definitivamente não tinha como escapar com tanta gente de olho nele assim. E ele fica admirado, pensando que a princesa que ele nem escreveu na sua obra estava bem na sua frente. Cortando seu clima, chega uma cavaleira para falar com a princesa, que fala: Minhas sinceras desculpas, essas foram as melhores acomodações que consegui por agora. E ela fala que tá tudo bem e agradece por tudo. E a cavaleira fala que assim que o duque de Salert chegar, a levaremos para o castelo. E a Charlotte fica totalmente aliviada. E também agradece nosso menino por mais tarde na prisão. E o Prota fala: o quê? O que eu fiz pra você ficar me agradecendo assim? Que Protinha grossa, hein? E ela fala pra ele não pensar muito o que realmente fez, porque verdadeiramente ajudou. E fala que em troca pelos seus atos o levaria para sua cidade natal. Qual era o nome dela? Que tal? E o Protinha fica perdidinho sem saber o que responder, né? Porque o cara veio de outro mundo e não tinha como lembrar de todos os mínimos detalhes de sua obra assim de repente. Só que aí ele sente um arrepio em todo o seu corpo e observa algo encarar com uma aura extremamente assassina. E era aquela cavaleira de cabelinho azul. E ele pensa que ele deve estar encarando porque está demorando muito para responder. E se ele não responder logo, pode acabar sem vida. E ele fala para a princesa que não lembrava absolutamente de nada. E a Charlotte cai nesse papinho furado e fica toda tristinha e fala como algo assim poderia acontecer. E o nosso rapaz fica pensando, como ela pode ser tão burrinha assim? E ela fala pra ele: para dizer isso, você deve ter passado por muita coisa. E o Prota fica bem aliviado por ela ser bem inocente.
E inesperadamente a princesa acaba por jurar por seu próprio nome que o ajudaria a recuperar todas suas memórias, e o Valier agradece todo sem jeito. E a cavaleira começa a questionar a princesa sobre sua decisão, e a Charlotte corta ela na hora, que fala que já disse e não tem como voltar mais na sua palavra, senão isso iria a transformar em uma grande mentirosa. E vemos que o protagonista fica totalmente sério após escutar isso, e revela que é grato pelas suas boas intenções, mas que seria impossível manter essa promessa, já que ela iria morrer. E que na novela original não tinha quase nenhuma descrição, só que ela havia perdido sua vida no castelo demoníaco, e que provavelmente uma história de fundo que ele não conhecia deve ter sido gerada automaticamente pelas mudanças que o mesmo causou, e que a existência da princesa pode causar um grande efeito borboleta sem precedentes. E ele não pode prever o futuro dela, mas conhecendo Bertus, o príncipe, irmão mais velho da princesa que ele escreveu, ele nunca deixaria os competidores viverem se estivesse no caminho de ascensão para o trono. E o Protinho agradece a Charlotte novamente, sentindo muito dó dela e pensando no quão inocente é e nem imagina seu próprio destino. E pensa o que poderia fazer para ajudar ela mesmo sendo tão fraco. E vê que na verdade se a princesa morresse, ele teria uma chance de escapar do perigo, que seria uma boa ideia. E depois ele se xinga e pensa como poderia ter imaginado algo tão cruel. Aliás, é a vida de uma criança que está em jogo. E ele tem outra ideia. Se contasse a ela que sua vida está em perigo, talvez poderia trazer ela para o seu lado. E vemos que a Charlotte suspira e fala que estava mal da barriga por ter comido demais. E se a cavaleira poderia chamar um médico para ela. E a cavaleira fala para ela que não pode sair dali, né? Porque precisa garantir a segurança da princesa. E a Charlotte arrebate perguntando se tem algum motivo para lhe proteger, agora que o rei demônio se foi. E a cavaleira concorda com uma cara de poucas amigas. E rapaziada, suspeita essa reação, hein? E a cavaleira vai embora e vai lá chamar o médico, né? De repente a Charlotte fica totalmente séria e se volta para o protagonista, que fica em choque se perguntando como ela mudou totalmente de personalidade simplesmente do nada. Charlotte pede desculpa a ele e fala que ele vai morrer por sua causa. E ele fica totalmente sem expressão. E ela complementa e fala que não pode dar detalhes mais aprofundados sobre a família imperial, mas fala que a probabilidade de ser assassinado em um futuro próximo é bem provável, se as coisas continuarem assim, e o culpado será o seu meio-irmão Bertus de Gardias. E fala que a maioria das pessoas dessa base são seus inimigos, e o fato de terem a mantida lá sem deixar ela sair é que querem esconder a verdadeira verdade que ela foi salva. Que o Protinha pensa que ela estava coberta com uma capa grossa quando foi salva, e nem tem como as pessoas saberem que teve sobreviventes daquela batalha. E a princesa fala que só estão esperando o momento certo para envenená-la ou apunhalá-la pelas costas, e depois falarem que a encontraram sem vida no castelo demoníaco. E se ela morrer assim, eles vão deixar o Protinha escapar. Ele vai provavelmente morrer junto com ela, e irão se livrar de todas as evidências junto com ela. E o protagonista pergunta a ela se não dá pra pedir ajuda pra algum cavaleiro, sei lá. E a Charlotte fala que lá não tem absolutamente ninguém confiável. E o protagonista fica desesperado e pensa que agora seria checkmate. E ela acaba falando que jurou pelo próprio nome, não foi? Que o ajudaria a recuperar suas memórias. E ela vai lá e conta o plano para o Protinha. E a gente não fica sabendo desse plano. E o nosso menino sai correndo com a frase dela em sua cabeça. Lembre-se, nossas vidas dependem do seu sucesso. E vemos que ele adentra a tenda e vê que não tem ninguém lá e pensa que o plano não daria certo assim. E voltamos para quando ela explica o plano para nosso rapaz. Ele a pergunta se ela pretende escapar, que a princesa fala que só tem um jeito deles saírem de lá vivos. Eles precisam trazer o Sir Francis até aqui. E o protagonista pensa em Sir Francis e não lembra quem é e pergunta a ela. E ela pede desculpa e fala que é o cavaleiro que o salvou no castelo demoníaco. E fala que ele é uma das poucas pessoas da facção neutra, que é leal apenas à família imperial em si. E ele pergunta à princesa se, por exemplo, se ele se tem confiável, porque ele poderia estar do lado do príncipe imperial. E a Charlotte fala se ele realmente estivesse do lado do príncipe. Você não acha que a gente já estaria morto lá mesmo no castelo demoníaco? E também o Sir Francis salvou eles. É um excelente cavaleiro e leal apenas à família imperial em si. E vemos que o protagonista coloca a mão em seu queixo e pensa e assimila todas as informações e vê um lampejo de esperança de sobreviver. E fala que há uma chance e vai confiar na Charlotte. E ela fica toda felizinha e fala que vão voltar em segurança juntos. Entretanto, inesperadamente ela faz uma carinha de psicopata e olha para o Protinho e pergunta como que eles vão escapar dessa segurança severa à força, com uma faquinha de manteiga na mão. E o Protinho pergunta como. E ela fala que basicamente ela vai ser a isca. E o nosso menino fica totalmente preocupado por ser um plano muito arriscado. E ela fala que vai ficar tudo bem, até que alguém que possa decidir seu destino chegasse.
e ela pega a mão do protagonista com as mãos delicadas e pede para ele se apressar, que eles estão realmente sem tempo. E vemos que a princesa sai da tenda e surpreende os cavaleiros, que falam para voltar para a tenda imediatamente, que era muito perigoso. E a Charlotte fala que só ia tomar um ar lá, afinal ela estava um pouco enjoada. E o Amor Dourado não estava lá, muitas aquelas coisas querendo deixar, e falou que isso seria muito problemático. E a princesa fica putaça e pergunta quem era a autoridade ali e o que ele tem melhor que ela, e pede o nome dele e sua filiação. E nesse meio tempo, o Valiar aproveita para escapar sem ser visto por ninguém. Porém, um cavaleiro o localiza e pergunta quem era ele, e o Pratinha sem jeito fala que ele estava à procura do Sr. Francis. E o cavaleiro responde falando que o Sr. Francis acabou de partir em direção ao castelo demoníaco. E o Pratinho fica em choque e pensa que o plano foi arruinado tão facilmente. Nos é contado pelo cavaleiro que a Sir Lance, aquela cavaleira lá que acompanhava a princesa, mandou ele cuidar de todos os demônios remanescentes que estavam no castelo. E ele escuta esse nome e pensa que ela conseguiu prever todos os movimentos e planos da princesa. E pensa que a única opção viável agora seria. E o Ruivinha corta ele em seus pensamentos. E o pergunta o que ele realmente queria com o Sr. Francis. E se ele não respondesse, ele iria o denunciar naquele momento. E o protagonista grita que é uma emergência e que o Sr. Francis está em perigo iminente. E o Rivinho fica espantado e fala que devemos resgatar ele imediatamente. Essa, pelo menos, foi a reação que o Protinho esperava. Entretanto, o cavaleiro pede explicações e o Valiar fala que tem algo que envolve o Sr. Francis e a Vossa Alteza Imperial. E tudo isso depende para a segurança de ambos. E o que eles devem fazer é trazê-los de volta imediatamente. E o Pratinha é triste, murmura que não tem como ele acreditar em ninguém como ele. E o cavaleiro fala, não, eu acredito em você. Estou dizendo que vou acreditar em ninguém que nem você. E o Valier incrédulo questiona como que ele pode acreditar nele. E o Ruivinho simplesmente fala que qualquer um perceberia o desespero dele de longe. E também decidiu seguir sua própria intuição. E ele fala que o Sr. Francis pode ter desconfiado disso anteriormente, pelo fato dele ter pedido para que ele ficasse a postos, que alguém poderia aparecer. E vimos que o Cavaleiro Ruivo pergunta a Valiar se ele já havia andado de cavalo antes, e é claro que o Protean nunca havia andado. E o Ruivinho fala para ele não se preocupar, pois ele tem boas habilidades de equitação. E ele se apresenta como Dairos, e vemos que aquela cavaleira estava na espreita, escutando absolutamente tudo do que eles haviam discutido. E eles partem em alta velocidade em cima do Pangaré, que pela cara não estava muito suave não, carregando duas mulas em cima dele. E nesse meio tempo, o nosso menino vê diversos demônios, acorrentados pelos braços sendo capturados. E ele vai lá e pergunta pro Dairos o porquê de ter demônios ali próximos da entrada. E o mesmo fala que são prisioneiros de guerra, e se o Babão havia esquecido que houve uma batalha lá. E ele fala que ainda estão investigando as áreas perto do castelo do Rei Demônio, e que todos aqueles voltaram do quartel-general porque todos eles serão devidamente executados. E ele pede para ele não se preocupar com eles, e o Proto dá uma olhadinha para trás e pensa se ele não tivesse tomado cuidado o suficiente, ele estaria naquela situação. E a gente vê que eles finalmente haviam chegado, e os outros soldados ficam alarmados com sua chegada repentina e os perguntam as suas identidades. E o Dairo se apresenta como tenente do 3º pelotão, do 11º Esquadrão, do 4º Regimento de Cavalaria do 1º Corpo do Estado. E o figurante pergunta o que traz eles aqui. E o Dairos fala que aquele garoto do lado dele precisava falar algo extremamente urgente para o Sr. Francis. E o Cabrinha fica espantado quando ele fala esse nome e os conta que acabaram de receber um relatório onde dizia que o Sr. Francis morreu na batalha contra os remanescentes dos demônios. E o Prota entra em colapso ao escutar a notícia que ele havia morrido em batalha. E o Cavaleiro fala que é realmente uma pena por uma pessoa tão honrosa e ter volta ao Império sucumbirem assim pela mão daqueles malditos demônios. E o protagonista fica extremamente preocupado, pensando que não teria ninguém para proteger a princesa agora. E o cavaleiro pergunta a ele se a mensagem seria algo que ele deveria saber. E o protagonista nega sua informação e fala que era algo pessoal, que ele mesmo deveria ter contado ao Sr. Francis. E o cavaleiro expulsa os dois e fala que ali não é lugar para nenhum forasteiro como eles. E o nosso menino fala que estava tudo dando certo demais. E se pergunta se realmente o Sr. Francis morreu por rebeldes, e nega isso, e pensa que o Bertus quer matar a Charlotte e esconder o fato dela ter sobrevivido ao castelo demoníaco, e pensa que realmente, como a princesa disse, ele quer se livrar de todas as evidências, e já começou a agir, mesmo que isso signifique ter que matar todas as pessoas que saibam da verdade, como Francis. Ele pensa que, portanto, o Sr. Francis deve ter ido até o castelo demoníaco e sido assassinado pelos seus próprios soldados.
Nosso prota pensa que não pode desistir agora em um momento tão... E de repente o Cavaleiro Ruivo chama ele e fala que é melhor ele contar toda a verdade para ele agora. E indaga ele o verdadeiro motivo de ter falado que o Sr. Francis e a princesa estavam em perigo. E o protagonista engole em seco e se pergunta se realmente pode confiar nele, que de acordo com Charlotte, a maioria do exército estava do lado de Bertz. Será que sua influência chegou até um oficial de baixo cargo? E ele acha que não tem outra escolha e decide confiar nele. E o protagonista começa a contar toda a verdade, desde quando estava presa a princesa e do Sr. Francis ter salvado ambos. E o Darius, após assimilar todas essas informações, fala que o Sr. Francis deve ter morrido por um cavaleiro e não em batalha. E o Protea concorda com ele e fala que tem uma grande chance disso realmente ter acontecido. E o cavaleiro pergunta ao protagonista se ele estava tentando salvar a princesa, alguma coisa assim, que concorda. E o cavaleiro acaba por jurar pelo seu próprio nome, que irá ajudar a salvar a princesa. E o protagonista fica bem otimista após receber essa declaração e pensa que ainda não pode confiar totalmente no tenente, mas ele será de grande ajuda. E o tenente dá as costas e fala para eles irem logo, porque eles não tinham mais nada para fazer no castelo demoníaco e deveriam focar em salvar a princesa. E o Protea dá uma boa olhada no castelo e pede para esperar um pouquinho e fala que tem um bom plano. E a gente vê o interior do castelo demoníaco, com muitos traços de batalha e sangue. E o cavaleiro fala ao nosso rapaz que é a ideia de procurar nos suprimentos dos demônios por itens que possam facilitar o plano de fuga foi muito inteligente. Só que aparentemente alguém havia ido ali antes, e o protagonista pensa que foi ele, e fala para o cavaleiro que mesmo assim, vale a pena eles derem uma boa olhadinha. E o cavaleiro fala que os demônios são seres asquerosos e egoístas, saquearam tudo após o rei deles morrer e fugiram com os itens. E o protagonista fica com aquele pezinho na consciência e fala para que ambos olhem tudo em volta e achem algo útil rápido. E o protagonista chama a atenção do tenente, que fica em choque pelo protagonista já ter encontrado algo. E ele mostra para ele um pergaminho de teleporte em massa. E o tenente olha e fala que foi um bom achado. E o Protinha fala que eles devem pegar todos os pergaminhos que podem ser úteis depois. E fala que por coincidência encontrou um livrinho de pergaminhos. Coincidência, né, Protinho? Que facilitará o seu armazenamento em seu uso posteriormente. E o tenente fica meio desconfiado de como aquele pirralho, de que aparentemente só eram prisioneiros de guerra, sabiam onde todos os pergaminhos estavam. E podemos notar que o protagonista encheu aquele livrinho de pergaminhos. Ficou parecendo aqueles cadernos lá da terceira série, que a professora dava um monte de atividade impressa para colar no caderno e ficava todo gordinho. E o cavaleiro fala para eles se apressarem, antes que sejam notados. E o Protinha fala que tudo bem. E o mesmo pergunta se ele lembra do caminho, o Protinha confirma e fala que era por ali. E o cavaleiro se pergunta se era realmente esse o caminho. E de repente ele escuta um som e puxa o protagonista com tudo, e ambos se esgueiram atrás de uma estátua. E a cena se transforma em um encontro tenso, com dois soldados se aproximando. Um fala que tem certeza que viu os dois entrando, e o outro responde e fala que aqueles ratos devem estar se escondendo dentro do castelo do Rei Demônio. E a narrativa nos revela que esses são soldados do distrito de Salian, e que a família materna de Bertus e o príncipe do Império é uma das famílias mais fortes desse império, e a ambição deles é clara, elevar Bertus ao trono. O distrito de Salian não se contenta com soldados medíocres e comuns. Seus guerreiros são cavaleiros de alto nível, descendentes de famílias nobres, imbuídas em tradição e poder. E a atenção toma conta da cena novamente, e a gente vê que os soldados de Salian não desistiram de sua busca, e um dos soldados fala para o outro que agora sim eles vão achar eles rapidamente. E o protagonista se pergunta como. E de repente percebemos um brilho intenso que surge em seus olhos, e ele conjura uma magia de busca, e determina a localização dos supostos ratos, como atrás da estátua de Gárgula, e disse que conseguiu escutar até mesmo suas respirações ofegantes. O protagonista fica com incerteza em sua cabeça de como ele conseguia saber suas localizações e escutar até mesmo as suas respirações. E o soldado de Salian, com uma postura calma e confiante, fala aos dois que já sabem que estão ali e que vai ser melhor se eles saírem obedientemente. E vemos que eles saem do seu esconderijo com uma cara de desconfiança e medo. E o soldado fala que a princesa é realmente uma pessoa lamentável. Fazer duas pessoas inocentes morrer assim, por conta dela. E notamos que o nosso cavaleiro fica putaço. Ele pergunta a outro soldado se ele não vê sua própria ruína ao tirar a vida da princesa imperial. E o soldado falando porque ele se preocuparam com o que um qualquer tá falando pra ele. E que se sente mal em matar um jovem civil.
E isso era pelo futuro da nação. E o tenente fala para o nosso menino ficar para trás, que ele iria resolver a situação. E a gente vê que eles estavam totalmente cercados. E o nosso menino reflete que passou por tantos problemas para fugir do castelo demoníaco. E ia perecer agora, que tinha acabado de voltar. E pensa que vai morrer de volta, não tendo nem um dia que a vida morrido de pressão alta. E isso seria um grande recorde. E ele olha para o lado e vê uma gárgula, uma figura estranha e inquietante que aparecia em mangás e em jogos e começava a se mover do nada. E pensa que seria muito bom se ela se mexesse. E de repente a gárgula começa a tremer, surpreendendo todos os soldados que estavam com suas guardas baixas. E que demorou um pouquinho para assimilar a situação. Já havia sido finalizado. E o protagonista se sentiu atônito de como aquela estátua se moveu, se ele apenas cogitou que isso seria possível. Bruscamente o cavaleiro puxa ele pelo braço e a gente observa que aquela gárgulazinha estava cuidando muito bem dos nossos convidados. E ele fala que essa era a chance deles escaparem e deveriam correr rapidamente. E a gente vê que eles já estavam no cavalo. E o cavaleiro pergunta do porquê aquela gárgula ter se mexido. E o Protinha fala que não sabia o que aconteceu e pensa que teve que mentir para não revelar sua identidade. Ele nos fala que sua janela de status, de quando ele veio para esse universo, que dentro de todas as habilidades há uma especial, dominação de demônios de rank D, e provavelmente foi essa habilidade que ativou inconscientemente para acordar aquela estátua, e ele torce para que o tenente não desconfie dele. E o Cavaleiro Ruivo fala que ainda bem que eles estão em segurança, e o Protinha fala que quase foram dessa para melhor. Logo o Cavaleiro escuta algo em suas costas, se olha para trás, e ele se surpreende ao ver que já estavam sendo perseguidos. E os caras gritam todos motivados que vão pegar eles antes que eles entram na floresta. E era um grande número de perseguidores. E o Protinha pede para o tenente segurar a cintura dele, safadinho. E o tenente fica confuso sem saber sua verdadeira intenção e só concorda. E vemos que o protagonista puxa aquele livrinho de pergaminhos e reza para encontrar algo decente. E com um olhar de incerteza, ele fala que não pode morrer aqui e puxa um feitiço de aceleração, determinado a não deixar as coisas acabarem assim. E ele nos explica que primeiro usará a aceleração para aumentar a velocidade do cavalo para ganhar distância dos seus inimigos. E vemos em seu rosto empolgação por realmente ter funcionado e terem se distanciado de seus inimigos. E o cavaleiro fica estupefato que o Protinha conseguiu usar magia de velocidade e pensa que finalmente iriam conseguir escapar disso. Em um momento de guarda baixa, quase ele foi acertado por uma flecha. E fala ao protagonista que eles não vão parar de atirar até os capturá-los. E que definitivamente não irão pegar leve. E o protagonista pensa que precisa de uma reação rápida e deve achar algo decente para parar os cavaleiros de Salian. E o cavaleiro vira para trás e fala que a magia não vai funcionar contra cavaleiros daquele calibre que treinaram a vida toda pelo Império. E o protagonista fala que isso é por conta das características que ele mesmo deu para eles, porque realmente seria ridículo se um cavaleiro morresse somente com um feitiço. E o protagonista confiante que essas características que os deu não o impediria. E ele fala que iria usar magia, não nos cavaleiros em si. E notamos que ele lançou um feitiço de ilusão nos cavalites, e ele fica aliviado por ser só os cavaleiros que são bem treinados. E vemos que funcionou com efetividade, deixando uns para trás. E depois ele lança um feitiço de charme, e o cavalinho fica doidão. E o Protinha fala que só precisava disso para lidar com mais dois. E ele se vê em uma situação ruim, onde acabou todos os pergaminhos úteis, e o Pangaré já estava totalmente cansado. E o Cavaleiro de Salian logo os alcançariam. E o protagonista não sabia o que fazer. E de repente ele avista alguma coisa. E vemos que eram demônios aprisionados que foram capturados após a derrota do exército demoníaco. E do nada ele sente uma sensação estranhamente nostálgica. A mesma de quando moveu a gárgula. E seus olhos brilham intensamente uma coloração vermelha. E ele ativa a dominação dos demônios. E o ogrão ruge de raiva e se liberte de suas amarras. E vem pra cima do nosso protagonista. E o cavaleiro ruivo fica desesperado com aquilo vindo em sua direção, falando que não queria morrer assim. E fica em choque contra o ogro, passa reto por eles e não os ataca. E o cavaleiro de Salian xinga e se pergunta como deixaram eles escaparem com tanta gente em volta. E ele vê seu coleguinha de arrasta bem do seu lado. E o protagonista se aproveita da situação oportuna, criada por ele mesmo, e fala para o tenente acelerar, que assim eles teriam uma chance de fugir. E o tenente desconfia por um segundo da estranheza de ter recebido a ajuda de demônios, bem quando eles estavam em perigo, e pensa que ainda é muito cedo para desconfiar.
e que o foco agora era salvar Vossa Majestade Imperial. E quando eles chegaram lá, eles são barrados por um cavaleiro amordurado, que pede para eles mostrarem suas identidades. E o cavaleiro se apresenta como Tenente Darius, e que precisa relatar algo importantíssimo para Sua Alteza Imperial. Ainda bem que ele não falou todo aquele textão novamente, senão ia ficar sem ar. E o amordurado responde que, como é um simples tenentinho, ousa pedir para ver Sua Alteza Imperial e entrar com o garoto também. E fala que vai deixar passar dessa vez, então eles devem ir embora. E o Darius fica putaço, fala que estava na hora do plano B e finca sua espada no peito do amordurado. E vemos que o reforço chegou rapidamente. E ele grita ao Valier para que ele vá salvar logo a princesa, que ele não vai conseguir segurar por muito tempo. E o Valier só concorda. E o Protinho corre para a tenda onde estava a princesa e se depara com uma cena estranha e vê dois sacerdotistas próximos da Charlotte. E os mesmos o questionam do porquê ele estar ali se eles disseram para ninguém entrar. E a princesa fica desacreditada que o Protinho havia vindo salvar ela. E o mesmo pede para que ela feche seus olhos. E o Protinho todo B10 utiliza uma magia de luz, ativando um grande clarão. E ele aproveita a situação e foge com a princesa. E utiliza a magia de teleporte em massa, juntamente com a princesa. E ele grita o seu destino: para a capital imperial de Gordinho. E o Sisteminha aparece, o parabenizando por conquistar uma reviravolta histórica, onde uma linha do tempo que a Charlotte não estaria viva. Charlotte sobreviveu e o futuro mudou drasticamente graças a ele. E chegamos à capital imperial de Gordinha, um lugar onde a história principal, o Rei Demônio está morto, se passa. E o protagonista fica em choque, já que ele havia escrito todas as características daquele lugar, parecido com o CEO, e imaginou que isso seria bem parecido com lá. Entretanto, o negócio estava gigante e cheio de detalhes, nem perto das características poucas detalhadas que ele havia escrito. E ele volta para a realidade e pensa que não é momento de contemplação agora. E a princesa confusa o indaga se eles não estavam agora no reino demoníaco e que foram parar na capital imperial. E o Pratinha se desculpa e fala que foi tudo muito repentino e que vai explicar tudo direitinho agora. E ele explica pra ela que quando ele chegou lá, o Sr. Francis já havia morrido e a Charlotte fica sem entender. E pergunta se eles já foram pra lá com o seu próprio poder. E o Prota fala que não é bem isso e que receberam ajuda para escapar. E ela se pergunta quem seria. E o Ruivinho se apresenta como Tenente Darius e fica aliviado por terem chegado em segurança. E o nosso menino o pergunta se ele sai ileso mesmo contra tantos cavaleiros experientes. E o responde que se tivesse atrasado só por um segundo, já estaria morto. E nos é apresentado o plano B. Primeiramente, Darius ganharia tempo distraindo todos os guardas, e o Protinha entraria na tenda e resgataria Charlotte. E depois Darius escaparia com um pergaminho de teletransporte. E o protagonista pensa que tiveram uma sorte danada de terem pego um pergaminho sobrando, senão o tenente teria morrido. E a Charlotte pergunta para Darius quem ele é. E ele vai lá, todo radiante, se ajoelha e se apresenta como Tenente Darius, líder do 3º pelotão, do 11º Esquadrão, do 1º Exército, do 4º Regimento da Cavalaria Armada, e fala que é uma honra conhecer Vossa Majestade. Enquanto eles iam passando pelo distrito comercial da cidade, Darius fica encarregado de explicar de tudo o que aconteceu para a princesa, e o Pratinho fica preocupado durante sua explicação pelos seus atos suspeitos, como uma gárgula que parou os cavaleiros bem na hora H, e um demônio aprisionado que comprou tempo para eles, e como foi conveniente chegar na capital imperial com pergaminhos do castelo demoníaco, coisas que até ele mesmo suspeitaria. E pensa que o fato dele ser o centro das soluções faz ele parecer ainda mais culpado. E vemos que a princesa dá uma olhadinha para trás e logo em seguida ela se vira, e o Protinha fica com uma certeza em sua cabeça. Ela está desconfiada dele, e pensa que seria mais estranho se ela confiasse cegamente nele. Aliás, ela foi criada no meio do inferno da política imperial, e ele pensa que sinceramente isso é melhor do que ela ficar com ele por muito tempo, porque sua identidade poderia ser revelada eventualmente. E ele mete o pé em sua única chance de escapar daqueles dois. E o Protinha pensa que está em um dilema do caramba. Ele quase morreu várias vezes e mesmo tendo salvado a princesa, não vai poder ganhar a recompensa por ser um demônio. E tava morrendo de fome, e nenhuma alma bondosa iria o ajudar. Ele murmura, se soubesse se algo assim iria acontecer, teria colocado uma característica conveniente aos demônios: se sustentar usando somente mana. E vemos que o sisteminha apareceu para o Protinha e mostra para a gente as características adicionadas.
Um demônio é nutrido ao usar apenas mana. Essa característica necessita 100.000 pontos de conquista. Ele se pergunta o que seria pontos de conquista. E o sisteminha aparece o parabenizando. Fala, você recebeu a autoridade de interferir no mundo de O Rei Demônio Está Morto. Sua novel falha, que foi classificada como uma abominação profana de sopa de letrinhas. E ele se pergunta do porquê o sistema tá jogando toda a verdade na cara dele desse jeito. Aí o sisteminha fala que todos os eventos inesperados que ele enfrentar, ele irá ganhar recompensas adicionais e pontos de conquistas, também podendo ganhar esses tais pontos de conquistas concluindo desafios, e pede para o Protinha checar a lista de desafios que será atualizado periodicamente. E ele se pergunta quais seriam esses desafios. O primeiro desafio é dar um super tapa na bochecha do Imperador, recompensa de 10.000 pontos. O segundo desafio, seja preso na prisão de guardia, e ele ganharia 1.200 pontos. Terceiro desafio, fuja depois de ser preso, recompensa de 2.000 pontos. E o quarto desafio, furte um cavaleiro sem ser pego, e recompensa de 100 pontos. Tem mais um desafio, compre uma casa de 100 metros quadrados, usando somente dinheiro de esmola. Puta que pariu. Ele ganharia 1.000 pontos de recompensa. E o Protinha se pergunta que missões bizarras e difíceis são essas. E o sisteminha fala que, como recompensa do Protinha ter concluído o prólogo, ele ganhou a habilidade especial de usar pontos de conquista. Depois somos apresentados o que ele pode fazer com esses pontos de conquista. E a primeira habilidade é a de revisão, que pode ser usada para mudar as características do mundo, dar talentos a si mesmo, mudar ou prevenir uma história. E a segunda habilidade é a de pré-visualização, que pode ser usada para checar suas ações, decisões e como a revisão mudou a linha do tempo. E o sisteminha dá um último aviso, que interferir com eventos de suma importância ou com personagens principais pode ser impossível ou requerer uma grande quantidade de pontos. E o protagonista fala que isso é muito complicado e pede para o sisteminha resumir em 3 fases. E o ChatGPT vai lá e resume todas as informações que falei anteriormente, que ele poderia interferir no mundo e que os eventos importantes ele não pode fazer isso. E se uma mudança sua causar um colapso, ele seria penalizado. E o sisteminha fala que aqui está o resumo para o idiota que não gosta de ler, mesmo sendo um escritor. Tenha um bom dia. Ah lá, sisteminha tsundere, e o Protinha xinga ele inconscientemente. E o Valier fala que é melhor ele dar uma segurada, que ele não tem nem tantos pontos para gastar, e vemos que ele tem cerca de 1.100 pontos de conquista. Ele fala que é uma habilidade bem roubada se ele analisar, seria como se ele fosse um deus ou algo assim. E ele clica no sisteminha, em busca de checar o que ele poderia fazer com poucos pontos, e parece encontrar algo útil, e somos introduzidos ao conselho do escritor, com um custo de 150 pontos para ser acionado. E temos 2 opções, o conselho claro e o conselho vago como escolha. E o Protinha se pergunta qual seria a diferença entre conselho vago e conselho claro nesse caso, e será que ele deveria escolher os dois? Ele vai lá e compra o conselho vago. Como tantas pessoas foram sequestradas no castelo do Rei Demônio, e o Protinha fica incrédulo, que gastou à toa com uma charada incompreensível. E depois acaba por comprar um conselho claro, que pede para ele ir à loja de itens mágicos, e pensa que esse sim é um conselho decente, onde pode confiar. E ele deduz que o ChatGPT fala para ele se sustentar vendendo pergaminhos mágicos que possui. Mudamos de cenário e conhecemos o distrito comercial de Aligar. E aparece o Toretto da Shopee perguntando se o Prota estava tentando enganar com aquilo dali e pede para ele vazar dali agora. Depois ele vai lá e conhece outro velhinho que fala que essa é a primeira vez que tenta um golpe desses nele e pede para ele sumir antes que leve uma porrada. E outra garota fala para ele, ao invés dele gastar o tempo em enganações, investisse em uma academia de artes com todo esse tempo. E o Prota pensa que tava todo mundo achando que ele era um moleque doido, tentando os enganar. E ele pensa que deduziu errado, talvez. Não era para ele vender os pergaminhos e parte para sua próxima venda. E o carinha dá uma olhada, e o Protinha murmura que estava com mais fome ainda. E o carinha pergunta ao Vanier se ele consegue copiar aquele pergaminho de forma perfeita. E o Protinha estranha essa pergunta. E o carinha fala para eles dividirem o lucro em 50-50, que ele tem boas habilidades de pintura. E o carinha fala para ele que paga 5 pila se ele trazer a cópia amanhã. E o Protinha pensa que ninguém acredita nele mesmo. E pensa que se foda 5 pila, ele vai tentar vender para mais alguém. E ele estranha ninguém conhecer os pergaminhos que pegou no castelo. E ele chega na frente da loja sem muitas esperanças e fala que vai tentar pelo menos vender a bola de fogo.
ele adentra a lojinha e vê que não tinha ninguém lá. E pensa que a loja estava bem bagunçada. E será que realmente alguém habitava ali? E uma amigona fala para ele ser bem-vindo e pergunta se ele precisa de algo, de um pergaminho ou uma poção, por exemplo. E o Protinha fala que veio vender um pergaminho. E a amigona fala que é ruim pregar peças em adultos, com uma carinha de poucos amigas. E fala que normalmente não compra pergaminhos, mas não pode deixar ele andar com coisas tão perigosas assim na rua. E oferece 2 moedas de ouro. Só que daí ela dá uma olhadinha e fala para o garoto a contar a verdade. O Brotinha gaguejando pergunta o que ela quer que ele conte. E ela pergunta de onde ele conseguiu esse pergaminho. E fala que aquele é um pergaminho de uma fórmula mágica, usada somente por demônios. E intimida ele a contar o porquê dele ter aquilo. Ele pensa que agora realmente ele estava fudido. E pensa que a magia existe, e ele sabe disso. E como ela é ativada, ou seu próprio método de disparo, ele nem configurou isso. E conclui que, portanto, não tem como diferenciar uma fórmula mágica humana de uma demoníaca só de olhar. E como os outros mercadores não eram magos, eles nem sabiam nada de magia demoníaca. E pensava que se tratava apenas de um pergaminho estragado. Porém, essa mulher bem na frente dele acabou de perceber, e ele engole seco e pensa que é melhor ele responder direito. E a mulher bate com tudo na mesa nervosa e o pergunta onde ele conseguiu aquilo. E ele fala puta merda, porque essa mulher está perguntando com tanta obsessão e o que ele deve fazer agora. E ele chama a janelinha do sistema, com ela escutando, e pergunta ao sisteminha se ele não pode fazer essa mulher não ligar para o pergaminho. E o sisteminha fala que terá um custo de mais de 3.000 pontos de conquista. Ele xinga o sisteminha, o chamando de inútil. E a Ruivinha o pergunta se ele estava ficando louco, porque ele estava falando sozinho. E o Pratinha a olha com um olhar de incerteza, sem saber o que fazer. Então ele vai lá e decide revelar a verdade para ela. E fala que pegou aquele pergaminho no Castelo Demoníaco. E ela escuta Castelo Demoníaco e dá um gritão. E pergunta pro Pratinha se ele estava achando que ela tinha cara de palhaça. E pede para ele falar a verdade, antes que ela quebre cada dente de sua cara. E o protagonista, todo gaguejando, fala que espera aí, eu vou te explicar tudo o que aconteceu. E pelo jeito, o Pratinho explicou tudo pra ela. E ela pergunta se realmente ele estava falando, para ela acreditar naquilo. E fala que o Proto estava mentindo. Se realmente tivesse salvo a princesa, receberia uma recompensa extraordinária e até mesmo um título incrível. E o Prota grita que não estava mentindo. E ele explica a ela que houve um conflito entre os cavaleiros do Ducado de Salian durante a fuga, e que provavelmente o príncipe imperial Bertus poderia acabar querendo o matar. E ela reflete e pensa que essa história parece ser muito complexa para ser totalmente inventada, e o Prota fica aliviada por ela acreditar em sua atuação impecável. E ela cabisbaixa fala que no final o Rei Demônio morreu, né? E se vai em direção ao Protinha e fala que seja ele ou a princesa imperial deve ter passado por muitas dificuldades e um sofrimento gigantesco. E ela vai lá e abraça o protagonista e o consola, falando que ele fez um bom trabalho. E ele fala que na verdade não se lembra muito bem de tudo isso e pensa que ainda estava com muita fome e vergonha e quer ir embora logo. E ela fala que se sua memória foi afetada, pode ter sido algum tipo de maldição do castelo do Rei Demônio, e fala que vai usar um feitiço de dissipar magia. E ela pede para ele esperar só mais um pouquinho, que ela vai ativar a magia. Ele dá um gritão e pede para ele esperar, pelo amor de Deus. E ela fala dissipar, com ele gritando ainda. E quando a fumaça do feitiço cai, a gente vê que a Ruivinha fica em choque ao ver o protagonista. E vemos que ele voltou à sua forma original de Chifrudinho. E ele pensa que estava totalmente fodido. E ele até tenta dar uma desculpinha esfarrapada, mas ela o corta e se ajoelha no chão, falando: Vossa Alteza, você está vivo. E ele fica sem reação. E ela pergunta a Valier se o mesmo não se lembra dela. E o Protinha pensa: quem que é essa doida? E ela conjura um feitiço falando uma língua desconhecida, que seria mais ou menos assim: Abu! E o Protinha fica surpreso com a aparência dela. E a gente vê que ela era uma vampira. E ela o pergunta novamente se ele não lembra dela mesmo. E ela fala que não pode ficar com essa aparência e devem sair daquele local, e se ficarem ali, podem acabar sendo descobertos. E pede para ele o seguir até seu quarto.
para continuarem a conversa. E o Pratinha concorda desconfiado, mas vai até lá. E ela vai lá e apresenta o quarto dela para ele. E pergunta se ele estava com fome, que ela não tem muito, mas seria o suficiente. E ele vai lá e pega a comida e acaba por agradecer. E enquanto ele come, ele explica que não tinha memória de nada, apenas que era o príncipe do Império Demoníaco. E ela fala que tá tudo bem, e que foi muito bom ele ter trazido esse pergaminho perigoso até ela, antes de passar para a mão de outras pessoas. E ela se ajoelha e fala que vai se apresentar adequadamente. E fala que é uma membra do Esquadrão de Infiltração de Guardinha, do Exército do Rei Demônio. E seu nome é Ellis. E fala que vai servir o príncipe a partir de agora. E ele fala que estava se perguntando do porquê uma vampira viver em um lugar tão ensolarado e cheio de pessoas. E se não era desconfortável, por exemplo? E ela toda fofinha fala que precisava viver em um lote com uma loja junto, para poder economizar no aluguel. Então não teve escolha, e o Protinha fica com muito dó dela. E ela fala para o Protinha que ele precisa saber de mais algumas coisas, e fala que tem demônios escondidos na capital. E o Protinha se pergunta se seria mais um membro do esquadrão de infiltração. E ela fala que sim, e nos conta que um dos membros ativos é o Doppelganger, tipo alguém que pode mudar de aparência à vontade. Basicamente ele estava sob a identidade falsa do Conde Argon Poteus, e seu nome verdadeiro era Sakegar. Outro membro era uma lobisomem, uma demônia chamada de Cachorro Louca Irene, que morava ali nas redondezas. E o Sakegar foi aquele que sequestrou a princesa imperial pessoalmente. O Protean pensa que como ele sequestrou a princesa, é melhor tomar a distância daquele cara, que ele provavelmente poderia ser perigoso. E pede mais informações sobre a Cachorra Louca. E ela fala que a Cachorra Louca é uma indivídua que lidera as gangues do submundo de Guardinha, usando sua própria força e conseguindo estabelecer um grupo forte e fiel. E o Protinha pergunta se eles não eram para ser um grupo de infiltração, porque estão mais parecendo um bando de gangster. E ela explica ali que como a Irene conseguiu formar um grande esquadrão, é ela quem financia o esquadrão de infiltração. E conta a ele que ela ganha dinheiro vendendo bala para as pessoas. O Protinha fica incrédulo e até guspe a água que ele estava tomando. E ela fica tristinha por ele ter realmente perdido suas memórias. E fala, já que ele está em segurança agora, eles poderiam reconstruir o reino demoníaco. E o Protinha bem sério corta ela e fala que não tem nenhum interesse em reconstruir o mundo demoníaco. E se eles reconstruíssem, o que poderia acontecer depois? Guerreariam novamente com os humanos? Mesmo que ele tenha visto a guerra somente uma vez, foi tão horrível que nunca mais ele quer viver isso novamente. E fala que na situação atual, só mobilizar os demônios já seria um ato de suicídio. E ela se exausta e pergunta por quê. Se ele não se importa com o futuro dos demônios. E ele bem sério, fala que o mundo demoníaco acabou. E que não tem a ambição de se tornar rei de uma nação que nem existe. E ela fica sem palavras e fala que tá tudo bem e pede desculpa pelas suas palavras e pede para ele descansar, que ele deve estar muito cansado. E ele pede para ela esperar, só que ela dá as costas e vai embora. E ele se pergunta se foi duro demais com as palavras, que só por um momento vago ela parecia estar levemente feliz. E a gente vê que passou um tempo e a noite já havia caído. E ele para por um segundo para admirar a vampirinha e fala que ela era extremamente linda à luz do luar. E ele a chama e a pergunta que tipo de pessoa ele era no passado. E ela toda gaguejando, fala que claro, você era ótimo e era o orgulho de todos os demônios. E o Pretinha pensa que definitivamente não era uma pessoa normal pela sua reação. E o Pretinha fala para ela esquecer de tudo, que amanhã eles iriam encontrar os outros dois membros da organização. E ela acaba por concordar. Ele deita por outro lado e a questiona onde que ela vai dormir. E ela fala, bem, E ela vai dormir abraçadinha do lado do Protinha. E ele olha para a vampira e pensa que desde sua reencarnação tinha achado tudo uma bosta. Mas nesse momento, ele grita bem alto, viva o Rei Demônio! Todo animadão. A gente vê que já amanheceu. E o Protinha e a Ares já haviam saído e a capital estava muito barulhenta pelo resgate da princesa e o sacrifício de um nobre soldado. E até mesmo pela morte do Rei Demônio. E o Protinha murmura que é claro que eles estariam assim, acabaram de ganhar uma guerra. E ele falou que eles já pegaram um trem para ir em direção ao Portal de Bronze. E ele murmura aliviado de ter um trem
Graças a Deus ele se baseou em CEO e não teve que ir a pé. E ele fica em choque com o que vê que essa era a parte inferior do portão de bronze. E vemos um monte de gente jogada, estupiada e principalmente bêbada. E o Prota fala para Ares que esse é realmente um ninho de mendigos. E ela fala que eles não tinham opção. Aliás, estão vindo ver a rainha dos mendigos. E pede para eles se aproximarem do esgoto. E a gente vê que tinha alguém lá, que aparentemente reconheceu algum cheiro familiar. E eles vão adentrando o esgoto. E ela pede para o Protinha ter cuidado onde pisa, porque estava muito escuro. E o Prota pensa que isso era muito assustador. E de repente a gente vê uma figura assustadora que fala a Ares que ela estava certa. Ela realmente veio. E o Prota dá um gritão assustado. E a Ares a cumprimenta, a chamando de Loar. E logo a Loar se ajoelha e chama o Protinha, falando: Vossa Alteza, eu, Loar do Esquadrão de Infiltração, saúdo Sua Alteza Imperial, o Príncipe. E o Protinha lança aquele nice to meet you pra ela, e nesse meio tempo as duas estavam discutindo. A Loar pergunta se o Sakegar estava vindo, e a Ares concorda e fala que ele é um nobre atarefado. Explica a ela que o príncipe perdeu todas suas memórias, exceto de quem é ele. Ela vira para o Valier e se pergunta se isso era verdade, e o Prota, ainda com medo, fala que sim. E a Loar fica aliviada, e o Prota pergunta por quê, e ela se lembra do passado, agradecendo que não vai mais ser mandada a ser um cachorro de brinquedo, e o Protinha fica perdidinho sem saber o que fazer. E a Ares fala em voz alta que ela gostava secretamente do Protinha, e a Loar manda ela calar a boca, e quando ela disse isso, o Protinha pensa que o Valier era realmente um lixo. E ele sem jeito pede desculpa e fala que não se lembra, e a Loar envergonhada fala que tudo bem. E o Protinha, tipo vereador quando quer voto, pede para ela esquecer do passado e fala que vai fazer diferente daqui pra frente. E ela vai lá e cumprimenta o Protinha de um jeito meio peculiar, podemos dizer. E o Protinha fala que existe a possibilidade desse ser o jeito de que você se pega na pata de um cachorro. E a Loar fica putaça. E a Ares farpando ela, fala: acho que foi instintivo, não foi? E a Loar manda ela calar a boca na hora. E fala para o Prota que essa não era a sua intenção. E ele acaba também por perder desculpa, envergonhado, e fala que também será mais cuidadoso. E a gente vê um louco correndo, gritando de longe: Vossa Alteza, nossa Vossa Alteza, eu estava com tanto medo. Falando isso em cima do Prota, e o Prota perguntando se ele quer o Sakegar. E ele agarra mais forte o Prota e fala para o Valier se vingar daqueles humanos imundos. E o Protinha fala que não consegue nem respirar. E a gente volta para um flashback da Ares, que fala que o Protinha deve ser especialmente cauteloso com o Sakegar, um cara com lealdade absoluta ao rei e ao reino demoníaco, que está pronto para sacrificar até mesmo sua própria alma pela reconstrução do reino. E o Protinha pensa que esse é o cara. E a Loar puxa ele pelos cabelos e ele continua chorando em cima do Prota. E o Protinha pensa que ele é um verdadeiro pé no saco. E após todos os ânimos se acalmarem, o Sakegar fala para o Prota que ele deve reconstruir o reino demoníaco que foi destruído. E fala que ele deve vingar seu pai e criar um reino maior e mais poderoso. E a Loar o reprime, mandando ele ficar quieto e parar de falar coisas inúteis que não ajudaria em nada agora. E o Protinha fala todo cheio de razão, que isso até é possível, mas como ele, uma mera criança pequena e imprestável, faria isso? E o Sakegar o motiva, falando que ele é o mais proeminente e poderoso arquidemônio, governante de todos os demônios. E como ele poderia dizer isso dele mesmo? E o Prota pede a ele calma e o questiona o que é um arquidemônio e o que tem de tão grandioso nisso. E todos eles ficam espantados com a resposta e a pergunta do Prota. E o Sakegar começa sua explicação toda animada, mas a Ares o corta e fala que a Terra Sombria onde eles habitavam era um campo de guerra imperdoável, onde o sangue nunca secava, e que há muito tempo os humanos começaram a formar nações para mudar essa realidade. Mas os demônios, em vez de se juntarem, decidiram se destruir por serem de raças diferentes, até que um dia um demônio especial apareceu e parou a guerra e uniu todos os povos, e o deram o título de Arquidemônio por respeito, e depois se tornou o nome da espécie do Rei Demônio. E o Prota agradece a Ares pela explicação e pergunta o que eles devem fazer agora, se eles tinham algum plano. E o Sakegar fala que por agora ele deve ficar mais forte e voltar ao reino e reunir todos os demônios. E o Prota nega isso e fala que isso seria muito arriscado
e fala que eles estão no coração do território inimigo, a capital do Império. E é só ele ficar aqui e aprender a cultura e costumes humanos. E também criar uma estratégia com base nisso. E o Sakergar fica todo animado e fala que não pode conter suas lágrimas com a coragem de Vossa Alteza. E o Prodinha pensa que, na verdade, é por ali ter mais mana e ser mais conveniente. Mas vai acertar essa desculpinha. E o velhote fala que tem uma ideia brilhante. E o Prota pede para contá-lo. Que tal você participar da Instituição Educacional do Império? Templo. E o Protinha não gosta nem um pouco da ideia dele. E a Loara elogia o velhote, falando que nada mal de uma ideia vindo de você. E o outro fica todo radiante, se achando. E complementa seu plano, falando que o Prota pode ficar mais forte e plantar a semente da vingança onde ficam os prodígios do Império. E ele reza para que Ares o ajude. Só que ela estava radiante também, pensando que era uma ótima ideia. E ele fala, merda, Ares, pensei que poderia contar com você. E o Pratinha pede para eles esperarem, porque eles não sabem o que acontece lá. E se, por exemplo, sua identidade for revelada. E o velhote fala para ele não se preocupar, ou entregando o seu anel. E ele explica que com esse anel, com uma quantidade de seu poder, ele conseguiria trocar de aparência quando quiser. E com uma cara de quem dá o anel, ele fala ao Prota que o reino do demônio está em sua mão, Vossa Alteza. E o Prota dá um gritão, recuando por todo o esgoto. E pensa que agora está decidido. Ele iria para a escola Templo. E fala que iria usar a identidade falsa. Mas existiria o risco de o encontrarem por conta da investigação do sequestro da princesa. E a gente vê que a Loar adentra uma tenda procurando por alguém. E vemos que esse alguém é o Dibum. E ela o apresenta como o confiável irmão mais velho, Dibum, ao protagonista. E o caso careca lá, ele dá oi para o protagonista e fala que ele é um garoto charmoso. E fala que ele está em boas mãos. E o pergunta qual é seu nome. E o Protinha se apresenta como Reinhardt. E temos um flashback de quando eles ainda estavam no esgoto e estavam tentando escolher seu novo nome. E a Ares o pergunta se ele tinha alguma sugestão. E ele fala que não, e a Ares fala que tal ele usar seu próprio nome, Valier. E o Protinha fica bravo com toda essa comoção e fala que tem um bom nome em mente. Reinhardt, que tal? E fala que vai trocar sua identidade com o anel e tava tudo certo. Então agora, com sua presença renovada e identidades falsas, ele poderia comparecer à escola a tempo. E a gente volta para o presente com a Loar falando para o Dibum. E amanhã com o Prota pegar a identidade e levá-lo até a escola templo. E ele confirma falando, sim senhora. E ela pensa que estava tudo indo de acordo com o plano. E o Dibum fala que tudo bem, mas como eles vão pagar a mensalidade? E ela pensa que você tem que deixar seu like aí embaixo e se inscrever no canal. Então, rapaziadinha, eu só quero perguntar uma coisa pra vocês. Eu coloquei um efeitinho no começo do vídeo, um barulhinho, na verdade, durante as transições. Eu quero saber se vocês gostam disso, pra mim, no próximo vídeo, colocar durante o vídeo todo. E obrigado pra quem chegou até aqui e até mais. No próximo episódio, o que acontecerá com Valier? Será que ele entrará na academia?